Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje a leitura do livro Pão Nosso, a mensagem que tem por título O Arado, e diz assim: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está em Lucas 9:62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. E efetivamente, se desejasse o mestre, criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração com o homem e a máquina, provoca suor e cuidado. E, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e à sua passagem o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós, e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos o símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento trazido pelas mãos do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emmanuel. Nessa passagem, nos ensinamentos de Jesus, o Emmanuel faz um comparativo acerca do trabalho que um arado é feito no campo. O preparo da terra, ainda de uma forma meio rudimentar, lá no passado, hoje com maquinário, toda essa coisa toda, mas ainda assim tem que se ferir a terra para prepará-la para receber a semente. E após a semente, contando com as bênçãos das chuvas, do bom tempo, a boa colheita. Nós também somos assim. A nossa vida é um campo a ser preparado, a ser trabalhado. As nossas ações são o produto desse trabalho. Se nós temos a busca pelo conhecimento mais elevado, pelo cultivo dos valores mais elevados, nós forçosamente não podemos abdicar do desejo de melhora. Nós não podemos abandonar o trabalho, não podemos abandonar a ideia da reconstrução em nós mesmos, porque o trabalho ele é fonte de elevação espiritual, porque ele nos traz, primeiro, disciplina. Sem disciplina ninguém evolui. Segundo, respeito. Sem respeito ninguém evolui. Terceiro, determinação. Sem determinação ninguém vai a lugar nenhum. Assim, quando nós começamos o nosso trabalho no cultivo em nós mesmos, na nossa terra, ou seja, nosso íntimo, nós devemos estarmos conscientes que nós estamos começando uma transformação. E essa transformação, ela não vai se dar da noite para o dia, de um momento para o outro, no estalar de dedos, tudo aconteceu. Não é assim.
infelizmente, muitos desertam no meio do caminho por considerar que as dificuldades são muito grandes. E de fato são. Só que o galardão, ou seja, o pagamento pela obra feita, ou seja, os méritos adquiridos, só vão vir a nós depois que nós os merecermos. E essa questão do merecer, ela se prende exatamente no esforço que nós dedicamos ao executar das obras. Esse esforço que nós dedicamos nas nossas obras, ele é transformador. Nós começamos de leve, achando que não, que tudo bem, não vai ter problema, mas ele vai transformando, porque o que nos muda são as ideias. E quando nós começamos a aceitar o pensamento de Jesus Cristo, o pensamento dos ensinamentos trazidos com mais profundidade pelas mãos dos nossos amigos espirituais, nós vemos que realmente a transformação é grande. E a nossa lavoura ainda está longe da colheita, mesmo porque nós ainda somos incipientes nessa questão de preparo. Muitos já estão à nossa frente. E para nossa sorte, eles não nos abandonam. Eles estão sempre nos trazendo orientação, esclarecimento, seja no sentido macro, seja no sentido micro, ou seja, no macro da população, no micro do indivíduo. E aí sim, nós estamos sempre bem acompanhados, graças a Deus. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também temos que pensar que aquela palavra que nós colocamos por vezes na hora de uma raiva, ela é ruim para nós. Então, procuremos sempre fazer boas ações e procuremos conter as más ações. Às vezes no afã de um momento, às vezes no afã de dar uma resposta à altura, nós cometemos esses enganos. Então, vamos raciocinar sobre isso. Hoje em dia, nós temos as redes sociais que as pessoas escrevem lá e esquecem que escreveu. Mas elas ficam lá escritas. E aquilo testificam de quem somos nós. Mostra o nosso sentimento. Infelizmente, nem sempre coisa boa. As que são coisas boas não precisam ser explicadas. Todo mundo sente no coração. E também as más não precisam ser explicadas, porque elas doem no coração. Então, se eu produzo dor no coração de alguém, é óbvio que a obra não pode ser boa. Agora, quando eu estou junto com a verdade, e eu digo a verdade de Jesus Cristo, não a verdade de pensadores, não a verdade de cada um, mas a verdade de Jesus, que é aquele que veio aqui e de uma forma tão sublime nos mostrou um caminho de luz, de verdade e de elevação espiritual. Então, prossigamos, meus irmãos, buscando o caminho, buscando nos aperfeiçoar, buscando trabalhar dentro de nós, na nossa transformação, na nossa busca por valores mais elevados. E que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, estejam sempre conosco, nos dando as forças necessárias para fazermos as escolhas certas, porque é neste momento que acontece a ação da transformação. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Fiquemos na graça com as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.